Deus te abençoe nesta sexta-feira. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis, e, vendo, vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Mateus 13, 14 a 17, JFA. Jesus havia contado a parábola do semeador. Os discípulos, intrigados, perguntaram por que ele falava por parábolas. A resposta do Senhor aponta para uma realidade espiritual profunda: nem todos estão dispostos a receber a verdade. Alguns ouvem, mas não entendem, veem, mas não percebem. Isso não é acaso. É o cumprimento da profecia de Isaías 6, 9 e 10, pronunciada séculos antes sobre a dureza do coração do povo de Israel. O Senhor não está sendo injusto. Ele revela o estado real do coração humano. O problema não está na falta de clareza da mensagem, mas na resistência interior. O coração se tornou insensível, os ouvidos ouvem de má vontade e os olhos se fecham deliberadamente. O resultado é trágico: não há conversão e, portanto, não há cura. Observe as palavras fortes: o coração deste povo se tornou insensível. Não se trata apenas de ignorância. Há uma recusa ativa. Ouvir de má vontade e fechar os olhos são escolhas. O ser humano, em sua natureza caída, prefere a escuridão à luz. Quando alguém resiste continuamente à voz de Deus, o coração endurece. É como se a pessoa se protegesse da verdade que a confronta e a chama ao arrependimento. Essa cegueira não é definitiva para todos, mas é real. Muitos hoje ouvem sermões, leem a Bíblia, frequentam cultos e ainda assim permanecem indiferentes. A mensagem chega aos ouvidos, mas não penetra o coração. O resultado é a ausência de conversão genuína e, consequentemente, a ausência da cura que só Cristo oferece. Jesus então se volta para os discípulos e declara: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Que declaração preciosa! Não é mérito humano. É graça soberana. Os discípulos não eram melhores por natureza. Eles também eram pecadores. Porém, Deus lhes concedeu o privilégio de compreender os mistérios do reino. A bem-aventurança aqui não é apenas intelectual. É espiritual. Ver e ouvir, no sentido bíblico, significa compreender com o coração, crer e se render. É a diferença entre conhecer informações sobre Jesus e conhecer pessoalmente o Senhor Jesus. É a diferença entre ouvir a parábola e permitir que a semente caia em terra boa e produza fruto. Jesus acrescenta algo ainda mais impactante: muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias e tantos outros almejaram pelo dia do Messias. Eles viram de longe, pela fé, as promessas. Nós, porém, vivemos no tempo do cumprimento. Temos os evangelhos completos, o testemunho dos apóstolos, a presença do Espírito Santo e a revelação plena de Cristo. Que privilégio enorme! Geração após geração de santos do Antigo Testamento olhava para o horizonte esperando o Redentor. Nós estamos do outro lado da cruz e da ressurreição. Temos acesso direto à palavra viva. Isso deveria produzir em nós profunda gratidão e tremenda responsabilidade. Aplicação para a nossa vida. Examine o seu coração. Você tem ouvido a palavra de má vontade?
Tem fechado os olhos para verdades que o confrontam? Peça ao Senhor que amoleça qualquer área de insensibilidade. Valorize o privilégio de compreender. Não trate a Bíblia como algo comum. Cada vez que você entende uma verdade espiritual, está recebendo uma graça que muitos justos desejaram e não tiveram na plenitude que temos hoje. Permita que a compreensão produza a conversão contínua. Entender não é suficiente. O objetivo é converter-se e ser curado. A cada revelação, responda com arrependimento, fé e obediência. Compartilhe o que você vê e ouve. Se Deus abriu seus olhos, você tem a responsabilidade de ajudar outros a enxergar. Ore para que o Espírito Santo abra corações endurecidos ao seu redor. Nesta sexta-feira, que a declaração de Jesus ressoe em nosso interior: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Que não sejamos daqueles que ouvem e não entendem, mas daqueles que, pela graça, veem, ouvem, creem e se convertem continuamente ao Senhor. Oremos. Pai Celestial, obrigado porque, por Tua graça soberana, abriste nossos olhos para ver a beleza de Cristo e nossos ouvidos para ouvir a voz do pastor. Perdoa-nos por qualquer dureza de coração. Continua quebrantando-nos. Faze-nos pessoas que não apenas ouvem, mas entendem, que não apenas veem, mas percebem e se convertem. Que a semente da Tua palavra encontre em nós terra boa e produza fruto abundante para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente neste dia e te mantenha com olhos abertos e ouvidos atentos à sua voz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam contigo hoje e sempre. Amém. A palavra de Deus falou ao teu coração? Então fale para seus familiares e amigos.